Bom, primeiro, boa noite, muito boa noite para todos, boa tarde, final de tarde ainda. Estamos aqui no projeto Resistência Artística. Hoje teremos aqui a palestra e mesa redonda do Raimundo Pérez, que vai contar um pouco sobre a história dele, sobre a parte profissional, também sobre vivências, e depois a gente vai abrir um pouquinho a roda para perguntas, para dúvidas, para curiosidades. O projeto Resistência Artística está na primeira fase, na sua primeira temporada, Mundo Circos, e ele é um projeto de realização da WN Recursos, apoio da Fundação Romeu Junqueira Botelho, patrocínio da Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo à Cultura Estadual. É um prazer receber todos, obrigado pela presença. Eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda, que é a nossa mediadora do dia, da noite e da tarde. Boa tarde, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade de estar aqui, o Wilton com você, a abertura aqui da Energisa. E vou então fazer essa mediação hoje, vou deixar para o Raimundo ele mesmo se apresentar, porque a ideia é a gente conversar hoje aqui sobre a história dele, né, Raimundo, sobre a sua história, sobre a exposição. Eu queria só começar, para a gente, né, antes de deixar a palavra com você, começar lembrando que todas as atividades, né, a gente está sempre lembrando por trás os vários conceitos do modernismo. Né? Na mesa passada, a gente falou muito da questão do palhaço ali na frente, antropofagizando tudo. Né? E a sua pintura aqui, a sua exposição aqui da primeira sala, tem muitas múltiplas referências que eu acho que é uma das principais, dos principais legados que o modernismo trouxe. Né? Então, acho que você podia falar um pouquinho da sua história e um pouquinho dessa bagunça toda gostosa que você fez aí, provocando o olhar desse público aí friburguense, né? Começando a falar sobre isso, então. Perfeito, vamos lá. Vamos ver se a gente começa do começo, né? Existe começo? Olha, eu posso contar uma história de quando eu era muito criança. Eu sou de família grande, família numerosa. Minha mãe e meu pai tiveram 20 filhos, 16 filhos que ficaram desses 20. Desses 16 eu sou o 10º. E eles me contavam, eu devia ter 4 anos e meio, eu devia estar já entrando na escola. Antigamente você podia entrar na escola ainda com essa idade. E o meu nome é Raimundo Paulo Maria Porpino Pérez. A família não aceitava nem Raimundo nem Maria. Então eu só assinava na escola, na ficha do colégio, Paulo Porpino Pérez. Então qual foi a primeira letra que eu aprendi? O P. Paulo Porpino Pérez. Aí o imaginário da criança, eu dizia assim, eles que me contavam isso depois, quando eu crescer, eu vou ser uma profissão com P. E eu não dizia qual era a profissão. Aí, então ficava uma adivinhação a família. Vai ser isso, vai ser pintor, vai ser... a minha mãe queria, que ela era católica, apostólica, romana, vai ser padre. E eu não dizia absolutamente nada sobre as ingerências da família inteira, que era numerosa. E assim eu fui. Eu só fui saber que eu tinha Raimundo, eu já tinha 11 anos de idade, 10 para 11, quando eu fui fazer o liceu, a passagem do 5ª série, que se chamava de missão naquela época, e ia passar para o primeiro do ginásio. Aí eu fui para o liceu Nilo Peçanha, lá em Niterói, que era gratuito. Foi a primeira vez que eu assinei Raimundo, eu nem sabia que eu tinha esse nome. Aí eu me lembro quando eu fui ver se eu tinha passado, aquele garoto, magrinho, tinha que pegar ônibus sozinho, ia lá na escola, porque essas coisas a gente tinha que se virar sozinho, família grande, ou você se vira. Eu que lia todas as coisas que vinham para o responsável, eu abria dentro de sala. Eu falei, não, eu que sou o responsável, ninguém vai ler isso, não. Era sempre assim. Aí, pedi para uma pessoa mais alta, um adulto que estava lá, eu disse, você pode olhar para mim se eu passei aqui nesse concurso? Como é seu nome? Paulo Porpino Pérez. Não, você não passou. Falei, peraí, moço, meu nome é Raimundo. Eu lembrei na hora que eu tinha a primeira vez usado a palavra Raimundo. Ele não mexeu comigo assim,
O que é? Você é filho do Chico Anísio? Porque troca de nome assim, vai embora, né? Então tem essas curiosidades. O que eu fui fazer com esse P, eu não sei. Eu nunca fiz curso de arte plástica, eu sempre fiz cursos avulsos de arte plástica. No MAN, em Niterói mesmo, no museu que tem lá em Itaipu, eu fiz um curso maravilhoso de História da Arte. Mas, assim, um curso efetivo, acadêmico, dentro das Belas Artes, eu nunca fiz. Só de estudar mesmo. Aí eu fui fazer de faculdade de psicologia. Ainda era P. Sem me lembrar mais daquela história, ainda era P. Onde eu fui conhecer minha mulher, dentro da faculdade de psicologia. Então, é isso. A psicologia não era bem o que eu imaginava que eu conseguia fazer, mas artes plásticas eu sempre tive essa identificação com desenho. Quando eu era pequeno, a família deixava eu pintar uma parede, inventar um negócio, assim. A família eu achava até genial. Geralmente, não suja a parede, menino, não é assim? E eu pintava. A parede do quarto que eu morava, saía pintando. Então é isso. Deixa eu ver. Eu fiz a primeira exposição, eu acho que foi aqui em Friburgo. Eu já tinha me mudado em 90. O Castro, que ficava administrando o espaço do Porão de Arte, aí ele me chamou. Eu me lembro que eu tinha assim eu apresentei 31 aquarelas diversas. Não tinha temática, não tinha assim uma coisa assim. Que hoje em dia você pega um tema e desenvolve, pinta 30, 40, 50 aquarelas, não apresenta aquela jossa toda, escolhe, apresenta 17, 13, 22, mas é muito aquém para que a exposição tome um nível, como é que a gente pode dizer, um nível diferenciado, né? de padrão do ver. Então, não é tudo que você precisa. Claro que tem coisas que você for lá na minha casa e por que você não botou isso? Está tão bom. Tem, mas ela foi selecionada. O que veio para... Aqui não teve essa questão, porque era um painel, eu que tive que me mudar para cá. Então, é uma coisa que foi surgindo em cima do espaço. Eu tive já um curso no MAN, com a Luísio Carvão, de grandes dimensões, a esse espaço mural, né? Então não era uma coisa que eu estava fazendo pela primeira vez. A própria Aliança Francesa daqui sempre a NET me dava as paredes para eu pintar. Depois desmanchava tudo, que o prédio era todo cheio de infiltração por baixo, aquele passarinho. Aí a pintura acabava dançando. Mas basicamente isso. Aí, hoje em dia, você pega uma temática e vai esgotando. Um trabalho conversa com o outro. E, normalmente, quando você mergulha dentro desse assunto, isso fica esgotado internamente. É por isso que, quando termina, a pessoa pergunta assim, você tem um release sobre o seu trabalho? Eu falei, não tem. Mas é muito provável que eu regurgite um texto literário sobre aquilo que já foi introjetado. É muito provável. Já me aconteceu isso em sonho. De eu acordar, falei, gente, eu estou com o texto todo da exposição aqui. Uma exposição que eu fiz aqui na usina, naquela sala onde está a videoinstalação. Que antigamente era só ali a sala, né? Não tinha essa sala já aqui para dentro. Então, eu fiz junto com uma cena. Foi uma exposição, nunca fiz abstrato. Eu fiz abstrato naquela exposição que eu não poderia emoldurar. Eu tive que colocar os papéis aquarelados dentro daquela cantoneirazinha que se usava antigamente em fotografia. Então, qualquer pessoa que chegasse lá, fizesse assim com a unha, levava a aquarela. Aí eu sugeri na sala, assim, bem discretamente, um espaço, uma linha amarela, com uma seta para cá, dizendo, até aqui você vê bem, chega daqui para trás, para que o braço da pessoa não alcançasse o papel. Foi dessa maneira,
foi uma exposição genial. E o Macena apresentou, que ele chama de monotipia, que para mim não tem nada de mono, são superposições de impressões em telas também desprotegidas completamente, não tinha estrutura de madeira, eram uns ilhóis e umas cordas puxando, só que eram coisas do tamanho dessa janela ou maior que essa janela, e grandes, e eu fiquei no fundinho aí onde está a penteadeira, eu fiquei com as 6 aquarelinhas, e o texto que apareceu no sonho, eu falava sobre o magenta e o verídio, que o trabalho era todo magenta e verídio, escutando Piazzolla, era só isso, a música do Piazzolla, e eu subia o braço, eu fechava o olho, nem eu sabia o que estava fazendo, e deixava, e se a música ficava lenta, ela vinha para o horizontal, tremia. Foi esse que foi o abstrato, eu nunca tinha feito abstrato, meu trabalho é muito mais figurativo do que abstrato. Claro que as pessoas olham e dizem, estou vendo cavalos, não, estou vendo não sei o quê. Posso trazer esses abstratos para vocês verem, ainda está comigo. Acho que é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Pois não, senhorita. Aqui, eu te dou o meu. É assim que usa? Eu tenho uma pergunta. Claro. Com que idade, quando que você descobriu que você tinha aquela malemolência com pincel, sabe? Interessante. Bem, minha mãe sempre pintou. Minha mãe, ela pintou, já com idade, ela pintava sabonetes. Ela fazia sabonetes pintados com paisagens do Nordeste. Eu achava lindo aquilo. Umas canoinhas, assim, aquelas jangadas do Nordeste com aqueles coqueiros deitados. Ela fazia tudo de cabeça. O que eu achava, ela fazia isso em cartão também, para ter uns cartõezinhos. Os cartões ela introduzia a caneta Bic. Eu falei, mãe, a senhora já botou tons de tinta aqui tão agradáveis de olhar. Ela fechava o trabalho com uma caneta Bic, aquela coisa que faz um sulco no papel. Aquilo para mim era de uma violência contra o trabalho, porque o gracioso já estava antes, mas a estética dela era essa, e dessa maneira que ela usava. Então eu já tenho uma irmã, a segunda irmã também pintava, não sei o que aconteceu com ela, que ela também parou de pintar, mas a mãe sempre pintou. Ela teve em escolas de irmãs, aquelas escolas grandes que tem no Pará. A professora dela de pintura era francesa, ela era uma mulher que foi importada para lecionar. Então eu sempre via. As crianças de casa, eles nunca pegaram direito no pincel, mas eles têm um senso estético melhor do que o meu. É porque eles passeiam nesse ambiente, entendeu? Agora, eu não sei se lecionar. Uma vez a senhora Lara de Lemos, que eu não sei se vocês conhecem, uma escritora do Rio Grande do Sul, vendo uns trabalhos meus numa galeria aqui em Friburgo, era naquela Galeria Nova Suíça, não tem uma Galeria Nova Suíça que o que tem ali hoje? É no Alberto Brown, do lado de lá, e lá no fundo tem uma sala gigantesca como essa. Aí tinha uma pessoa que fazia aquilo um espaço de arte, pegava trabalho da cidade inteira, era lotado, eu esqueci o nome dele. E a Lara me viu uns trabalhos lá, foi bater na minha casa. E disse, mas o senhor não leciona? Eu falei, não, a senhora deixa o telefone, nunca lecionei, mas a senhora me deixa o telefone e a hora que eu decidi lecionar, eu lhe ligo. E isso assim foi feito. E ela foi minha aluna por um bom tempo. Às vezes eu ia na casa dela, que ela morava ali onde tem aquela ponte branca em Muri, que atravessa e tem uns sítios ali, ela morava por ali. Morava sozinha, era uma senhora. E ela adotou a Isadora na época, a Isadora era pequenininha, com uns 6 anos. Ela olhava a Isadora e falava assim, a caçula lá de casa, essa menina, quando eu olho, é igualzinho quando eu era criança. É um olhar de escritora, né? Aí ela dizia, chegava final de semana, sexta-feira, posso ficar com Isadora no final de semana?
Era Dona Lara. Ela chamava a Lara de vó até. Iam, tomavam chá juntos, deviam conversar sobre assuntos diversos. Vamos ver quem quer falar. Eu queria, enquanto vocês estão pensando na pergunta de vocês, pedir para você falar um pouquinho dessa exposição especificamente, da história dela, dessa experiência também de estar recebendo o público assim. Você sempre fez isso? Você sempre teve esse contato? As exposições que eu fiz, eu me lembro de quase que forçar as pessoas. Eu dizia, gente, vai numa exposição que é melhor do que ir à missa. Você está num estado muito mais interessante de receber coisas do que entrar numa igreja. A não ser que na igreja tenha pintura. Se tiver pintura, eu vou para lá, eu vou ficar parado, olhando. Mas o resto, o cerimonial da igreja, aquilo me dá um sono enorme. Eu sempre fui à missa porque criança, né, a família toda católica, e eu desmaiava. Todo domingo eu desmaiava dentro da missa. Aquela aglomeração, não tomava café, lá eu tinha que ir lá para a parte externa da igreja, pegar ará, aquilo me fecha a vista. A única coisa que eu me interesso de igreja é se houver pintura. Deise me prometeu uma vez de me levar num lugar no Rio de Janeiro, que eu não sei dizer onde é. Eu disse, Raimundo, tem uma capela lá. Que o cara me fez a Via Sacra inteira, em nanquim. E tem cada uma delas um ponto vermelho. Falei, eu preciso ver isso, gente. Olha que coisa maravilhosa. Assim, uma gota de sangue, um negocinho vermelho. A Via Sacra inteira era pintura. Falei, me leva num lugar desse. Isso me interessa. Agora, essa exposição, o que eu acho mais ousado é o espaço ter se mudado para cá e a dimensão. Naturalmente, a dimensão é um desafio. Mas, como eu tinha muita coisa em mente, de coisas que eu gosto, eu prefiro trazer essas coisas que eu gosto. Primeiro eu comecei a pesquisar Hieronymus Bosch, porque Bosch para mim ele é muito plural, ele bota peixe voando, pássaro nadando, ele vai invertendo tudo no planeta, fora que ele põe esses poderes que nós temos terrenos em questão, todos eles em questão. Então isso também me interessa. Mas eu, nesse retrocesso, preferi parar em Picasso. Picasso tem uma produção muito grande sobre circo, e circo era uma coisa que eu já tinha feito antes, eu fiz com Rebeca, uma vez a Daniela Sante aqui embaixo, no porão. Eu falei, Daniela, você me arruma uma sala para a Rebeca? Ela nunca tinha exposto. Aí, claro. Aí escolheu uma sala do Porão de Arte. Quando eu fui lá fechar a data, ela, essa grande é tua. Eu falei, que isso, tá maluca? A menina que vai expor, ela faz aula comigo e ela vai expor. Aí lá eu tive que produzir vários trabalhos em cima da temática da Rebeca, que era circo. Ela era palhaça de praça. E engraçado que tinha uma aquarela dela, que eu preciso, para pintar o meu rosto, eu preciso de um espelho. E ela pinta o rosto dela sem espelho nenhum. Só que ela botava metade do rosto dela no final do papel, como se ela nunca fez exposição na vida, é a primeira exposição dela. E ela está com timidez de entrar em cena, você está entendendo? Aquilo que me dizia aquela aquarela. Eu falei, gente, mas eu já estou em cena há algum tempo, então vou pegar a metade do meu rosto e vou botar no centro do papel. Foi a primeira aquarela que eu fiz para acompanhar o trabalho da Rebeca. Aí dali aí eu inventei a história do sopro, as bolhas, porque como é que você vai representar uma coisa de circo, que é uma coisa tão maior num pequeno papel de aquarela? Nada melhor do que o reflexo, porque aí ele vai reproduzir uma parte do que tem em torno e vai sugerir que você já está dentro de um circo. Então botei Deise para soprar bolhas de sabão na época. Deise está igual um menino, moleque, assim, com o cabelo preso. Ela que sopra bolhas e aí vai. E tinham várias temáticas ali. Tinha a temática dos acrobatas,
em relação ao amor, o trapézio e o amor. Tinha... O que mais que tinha? Eram 4 paredes e cada face da sala, e eu também não queria aquela sala cheia de escotilha para expor, achei aquilo medonho para aquarela. Eu tive que chamar a irmã de Daisy, que é cenógrafa, ela me fechou todas aquelas escotilhas com tecido, falou, não emoldura nada, põe tudo atrás de acrílico, não pode ter linha contornando o final do papel. Falei, sim senhora, obedeci a menina que é cenógrafa. E aí ficou uma exposição bastante razoável. Agora, sobre essa, eu fico curioso, que ele quis me mostrar ontem, sobre o filme que foi clicado, daqueles segundos, de mais um mês, de, sei lá, mais 10 dias, não sei, eu teria que computar, eu não me lembro, eu não marquei nem o começo, nem o fim, de um ponto para o outro, essa coisa de... eu acredito que eu vinha mais à tarde, às vezes eu vinha de manhã, já não me lembro, mas eu ficava algumas horas, aí às vezes eu vi que o corpo já não estava respondendo, aí eu sentia a necessidade de parar. Aí eu ponho um trabalho, aí eu comecei pelos artistas que já tinham desaparecido, depois eu comecei a introduzir elementos de Picasso, isso me interessava. Na exposição eu tenho um xodó pela Anã de Picasso, que ela está na mão do Dalmo como uma marionete, né? Acho aquele rosto parece de Sartre, né? Um olho que tá um olho no queijo e o outro na Simone de Beauvoir. Assim, ela tem aquele estrabismo, né? É o feio que fica bonito. Por isso que tudo é relativo. A pintura, o desenho, não tem esse negócio de, olha, isso está certo, isso está... Não, não tem. Ele não existe isso. Ele tem o fazer. E no fazer você depura. Você vai fazendo e você depura. Nem tudo que você faz era o que você queria. Não, e chegou num ponto que, não, chega isso para lá, vamos começar de novo. E esse exercício daqui vai servir para o próximo exercício. E vai. A mesma coisa da linha. A linha não se apaga. Ela é para brotar uma nova linha que você diz, essa linha eu quero. Se quiser, reforça aquela linha, mas a superposição de linhas é que já dá a indicação do trabalho. Não existe o certo e o errado, nem o feio e o bonito. Não tem isso. Agora, a exposição, eu acho que eu comecei a comparar como um acupunturista que bota o moxa no ponto certo do corpo e aquece. Eu acho que a exposição ela tem esse modo de aquecer a gente, os corações, né? Botou o moxa no ponto certo, então as pessoas ficam, gente, o que é isso? Da onde saiu isso? Eu acho que ela tem esse, que me emociona até. É surpreendente que você já está nesse número de pessoas. É bastante surpreendente. Eu me lembro de botar assim, 1000 pessoas numa sala, 950, isso aí, geralmente eu me lembro disso. Mas como aqui nós estamos no centro da cidade, mesmo quem nunca ouviu falar de arte tem a possibilidade de entrar. Isso me ocorre na Monte Líbano quando eu desço a escada, faz tempo que eu não abro lá. Eu parei de fazer aquilo porque ali tinha uns bares que faziam churrasco na calçada, naquele troço, uma pirâmide de cabeça para baixo, e o caldo da gordura da carne, que ficava numa bandeja, vinha para a lixeira da porta da minha casa. Aquilo, se eu fosse até a lixeira botar um papel, pingava a gota de óleo no meu sapato. Falei, gente, aonde nós estamos? Eu vou botar aquarela no meio dessa gordura? Então aquilo me deu eu retraí. Eu falei, não, prefiro ficar isolado. Perdi esse ponto de ligação. Porque aquilo aí era muito interessante, de pessoas
que jamais vão entrar numa galeria de arte. Ela vai dizer, gente, eu não tenho roupa para entrar. A minha roupa é inadequada. E aquilo ali. Vinha gente para cima e para baixo. E de coisa, quando eu botava erótico na calçada, que pessoas que falavam comigo deixaram de falar comigo. Que gente, o que esse homem está louco? Eu falei, mas como vocês nasceram? De que maneira você nasceu? E aqui, o que está mais te despertando, assim, quando você nessa interação com o público? Eu acho reação deles? É a mistura da imagem construída pelo desenho, pela pintura, por diversas possibilidades de construir a figura, que usa carvão, usa giz, usa guache, usa acrílico, usa papel para colagem. Além disso, é a literatura. Que a pintura, ela tem um universo de literatura que acopla. Mesmo que não tivesse nada escrito, a gente constrói literatura internamente quando vê uma imagem. Aquilo vai construindo internamente. Então, aqui está junto, uma reforça a outra. A literatura, para mim, sempre aparece após o esgotamento da pintura. Aí, por isso que sai o texto. Entendeu? Porque esse entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, esse exercício faz com que você domine um universo de palavras. Essas palavras vão vir alguma hora. Aí eu costumo dizer, gente, eu fiz Mobral. Mas você escreve? Eu fiz Mobral. Porque da onde vai sair isso? A pessoa lê, né? Quando a pessoa lê, ela vai tendo domínio das palavras. É isso. Acho que é basicamente Acho isso. que é. Alguém tem mais? Tem alguma pergunta para a gente finalizando? Como é que foi a escolha das personagens de Friburgo, da Beth, de Vira. A Beth tem uma proximidade, eu costumo dizer, ela é uma portuguesa, que eu só chamo ela de ibérica, que é contundente, é rascante, sabe como é? É da personalidade dela. Os portugueses, pelo menos os mais velhos que você encontra em Lisboa, eles são assim. Eles têm uma voz gutural e ardida do grito. É alguma coisa angustiante. Eu fico achando que é o fado. Eles têm que cantar fado, muito fado. É do povo aquilo. Mas os mais jovens, eu digo pessoas de idade, pessoas de 70, me lembro florista, gritar e você fala uma coisa com ela, é isso que vocês chamam lá, porque sabe que a gente é brasileiro, sabe? Dá uma raquetada, não tem bons modos de falar, é sempre... Mas o português, se você for tão incisivo quanto ele se encolhe, ele dá uma encolhida, assim, mas se você der campo, ele vai te fazer alguma coisa estranha. Isso os mais velhos. Os mais novos não são assim, não. Os mais novos são super polidos, conversam com você no idioma que você quiser e, sabe como é? E dão indicações. Mas os mais velhos, eles são... É porque Portugal ficou muito isolado do resto da Europa e essa geração mais velha são todos analfabetos. Eles anteontem não foram à escola. Então é comum você ver um jovem, minha mãe é analfabeta. Entendeu? Do isolamento. É muito comum isso em Portugal. Claro que de um tempo para lá, essa geração se vai e vai entrar um outro grupo que já foi para a escola, mas em geral é assim. Eles são rascantes. A Beth é uma pessoa assim. E ela tem uma admiração, eu pergunto, Beth, quando é que vai ser a minha vez de eu estar excluído da tua patota? Vai lá. Não, absolutamente, eu tenho uma admiração enorme. Eu falei, eu não confio nem na minha sombra, Beth. Que história é essa de você ficar me idolatrando? Aí eu convidei ela porque para botar uma pessoa que tem peso interno a soprar uma bolha, sabe?
de sabão. Fica leve. Entendeu? Trazer o circo atrás de um reflexo de uma bolha de sabão. Que é contraste maior que esse? E ela veio somente 2 vezes. A segunda, ela decidiu cantar. Ela fez eu ir buscar um violão na casa dela, que ela não consegue andar e carregar o violão. Eu falei, eu vou até aí, Elizabeth. O nome dela é Elizabeth Fátima. Eu posso falar, porque o meu é Raimundo Paulo Marinho. Fica fácil para danar. Eu falei, Beth, se o seu é estranho, e o meu, o que tu achas? Tá pau a pau. Então ela deixa eu chamar ela de Elizabeth Fátima. Ela tem essa coisa, ela diz que a nossa família é assim, assim, assado. Sabe como ela tem uma admiração? Eu falei, não, Beth, eu já vi você já excluir tanta gente. Por que eu não estou na fila? O que tem de diferente aí? Tem de errado com você. Tem alguma coisa. Porque eu sou mortal, eu vou ao banheiro, eu suo, eu tenho desejo, entendeu? Que história é essa? É engraçado, né? Eu nunca gostei dessa coisa de idolatria. Nem eu com as outras pessoas, nem os outros comigo. Gente, eu sou tão normal, assim, tão comum. Que história é essa de você ficar me botando no pedestal? Não tem nada disso. Eu suo, vou ao banheiro, fede. É como qualquer pessoa. Quando são, tipo, uma pessoa famosa, as pessoas ficam tipo, nossa, ela é famosa. Mas é uma pessoa normal. Quando você falou sobre a leitura, eu lembrei de um livro que eu leio, que é sobre a Tenda dos Milagres. Eu gosto muito desse livro. E tem muitos adolescentes da minha idade, eu tenho 14 anos, tá? Que não gostam muito de ler, gostam de ir pra bagunça. Mas, assim, ler é muito bom, gente. Antes eu escutava a minha avó falando assim pra mim, Débora, lê um livro. Eu ficava tipo, eu ler livro? Mas, sim, mas ler livro é muito bom, gente, falando sério. Os jovens não costumam ler muito, mas a minha opinião é que ler é muito bom. E você me lembra muito a minha professora de artes. Eu gosto muito dela. É uma pena que eu não sei, assim, desenhar muito, né? Mas me lembra muito ela. Ela ensina muitas coisas pra gente sobre a op art, ensina a gente sobre as cores, né? E também ensina a gente sobre a profundidade. Tipo, você olha um quadro de pintura e ele tem aquela profundidade. Perspectiva. Sim. E eu gosto muito. Uma pergunta para finalizar. Quando você tinha, assim, mais ou menos a minha idade, você imaginava que no seu futuro você ia estar assim, pintando, fazendo quadros? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro de adolescente. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu não tinha essa coisa de ficar mergulhado, né? Eu tenho amigos do Pará mesmo, que são nessa área de pintura, de ter problemas de tendões, de desenhar 16 horas por dia. Ninguém consegue ficar desenhando 16 horas por dia. É incrível. Mas eu nunca tive isso, não. Eu gosto de pegar o material, eu nem sou uma pessoa sistemática, que tem que trabalhar de 8h30 às 10 e para. Não tenho nada disso. Eu não tenho essa coisa de, hoje é domingo. Não, eu não tenho nem domingo, eu não sei o que é segunda. Eu sou perdido um pouco no tempo em relação a essa coisa, porque todo dia para mim é dia. Posso fazer isso em qualquer dia da semana e para mim é o mesmo dia. Não tem assim, hoje eu tenho que parar. Não. Eu vou parar, tanto faz, ser domingo, terça ou sexta. O meu pintor preferido é o Van Gogh. Certo. Nossa, eu fico impressionada. Porque que, assim,
ele estava tipo que, vamos pôr assim, se suicidando, a ponto de imaginar que ninguém ligava para as obras dele, mas sendo que mal ele sabia que todo mundo já conhecia. Eu tenho até o edit do meu celular sobre isso e eu gosto muito. Uma das versões que é dada sobre a vida de Van Gogh, que talvez seja a mais plausível, são adolescentes que ficavam, crianças e adolescentes, nós em geral, quando não temos a cabeça no lugar, quando em grupo somos capazes de fazer coisas estranhas. A força é do grupo, não é de um indivíduo. É o grupo, isso a gente assiste em qualquer lugar que você vai. A pessoa se apodera de uma coisa que ela não tem, mas é porque ela está no grupo. Então, esses adolescentes, supõe-se que um desses adolescentes que tinha uma arma que deu um tiro no Van Gogh. E ele escondeu isso. Ele escondeu, assim, ele não quis revelar, e porque irritava esses meninos o jeito de ele ser visto como um doente mental. Ele dava uns rompantes assim em cima, então eles sabiam que ele tinha essa capacidade de reagir. Então esses adolescentes ficavam provocados. Então uma das versões, talvez seja a mais verdadeira, é que ele que recebeu o tiro de um desses meninos. Acho que isso mostra num filme, eu já vi isso num filme, e ele esconde isso. Nem o próprio irmão dele dá tempo de ele chegar e salvá-lo, né? Porque ele esconde até o endereço do irmão. O Van Gogh, ele tinha muita depressão. Uma das coisas que eu acho que é crucial na vida de Van Gogh é que essa família teve uma criança com o nome de Vincent, e essa criança morre, né, o Nat morto, né, que chama, né, nasceu e morreu, e tinha o mesmo nome, e ele nasce e ele fica confuso de saber por que ele não era aquele irmão que tinha o mesmo nome e morreu, e por que história, ele tinha essa confusão mental. O irmão que tinha o mesmo nome morreu, e por que ele tem aquele nome e está ali? Entendeu? Ele tinha muita angústia. E ele se apaixona por uma prima que não quer nada com ele. As paixões que ele vai conseguindo não vêm. Então ele fica mais isolado ainda. Talvez se uma dessas paixões tivessem vindo para a vida dele, tivesse modificado o percurso. Mas não vem. Então ele fica eternamente sofrendo, né? E esse irmão é que segura um pouco a bola, porque ele já trabalhava na área de arte. Ele chega a ir para uma galeria de arte, o Van Gogh, numa livraria, trabalhar para um tio, mas nada disso fez ele. Mas é maravilhoso. Você tem que, se você gosta de Van Gogh, você tem que botar na sua cabeça que um dia você tem que ir a Amsterdã. Maravilhoso o Museu Van Gogh. Raimundo, a gente vai precisar direcionar para o finalzinho agora, então eu gostaria de ouvir de você um encerramento, né, sobre esse bate-papo, sobre a exposição, sobre o projeto como um todo, que te deixa mais tranquilo. Não, a gente está bastante contente com esse projeto, né? Eu acho que ele tem eu acho que a cidade e o mundo como está precisando dessa coisa que cala mais internamente cada um de nós. Eu acho que a gente ficou muito tempo isolado, né? Você ficar só na internet, que história é essa? A pessoa tem temperatura, né? O ser humano gosta de sentir o outro, de pegar, de ver que respira, que tem uma maneira de olhar. Que história é essa? Ficar cada um no seu espaço e fica só na internet. Isso aí é estranho para todos nós. Então, eu acho que a exposição
com essa possibilidade de ter aberto o social, está respondendo também em cima dessa demanda. Nós estamos para lá de necessitados disso. E a coisa vem assim, para conquistar, né? Todas as 3 salas, elas têm essa coisa de vem mais vezes, você vai curtir mais ainda. Isso que é legal. Agora vou desejar o quê? Agradecimento da presença de vocês, que vocês são todos simpáticos. Eu estou conseguindo olhar os olhos. Mesmo de máscara. Mesmo de máscara. Os sorrisos estão guardados, mas o olho fecha um pouco quando ri. É bonito o sorriso quando fecha os olhos, né? Só tenho que agradecer, mais nada. Então é isso, a gente encerra hoje mais esse papo, agradecendo especialmente para você. Vou te pedir, vou puxar uma salva, apesar de você não gostar muito, uma salva de palmas. A gente encerrar. Para vocês as palmas, por favor.